Senadores repercutem ataque à creche em Blumenau e projetos de lei pretendem evitar tragédias desse tipo. Lei das domésticas completa 10 anos, mas informalidade persiste. E voluntários da Liga do Bem ajudam a alegrar a Páscoa na Pestalozzi e numa escola de Libras. Olá, está começando o Senado Notícias Revista. O ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, Santa Catarina, despertou tristeza e indignação entre os senadores. Eles usaram as redes sociais para expressar solidariedade às vítimas. O senador Espiridião Amin, que é de Santa Catarina, pediu solidariedade e pesar e que Deus e a fé que cada um de nós tem ajude a confortar e a gerar amor e não ódio depois de uma notícia dessa. Outro representante de Santa Catarina, Jorge Saif, escreveu: "Minha solidariedade nesse momento de extrema dor com todas as famílias, crianças e profissionais dessa instituição. Santa Catarina e o Brasil estão de luto." Já o senador Rogério Carvalho escreveu: "Que possamos trabalhar juntos por um mundo com mais paz e solidariedade." Nas palavras da senadora Soraya Tronic, é inacreditável o quanto as pessoas estão doentes de ódio. Estou sem palavras, pensando na dor dessas famílias. A senadora Margarete Busetti lembrou que é o segundo ataque a uma escola em 10 dias e defendeu a adoção de leis mais duras para esse tipo de crime. O senador general Hamilton Mourão disse que recebeu com extremo pesar a notícia do ataque à creche. Segundo ele, o assassino já estava preso, mas por seus antecedentes não devia estar em liberdade. O senador Randolfo Rodrigues manifestou solidariedade às famílias e pediu que a sociedade enfrente as ideologias extremistas que se espalham perigosamente. O senador Flávio Arnes, presidente da Comissão de Educação, ressaltou que desde 2011, mais de 10 escolas brasileiras foram alvo de atentados. Para ele, violência que gera insegurança e tristeza no ambiente escolar. Nossas crianças não merecem isso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou de covarde o ataque e declarou solidariedade às famílias e ao povo catarinense, diante de tamanha perplexidade. Senadores esperam aprovar projetos que evitem episódios como esse em Blumenau e outro em São Paulo, quando uma professora morreu esfaqueada no fim de março. 7 de abril é o Dia Nacional do Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas. A data, instituída por lei, foi escolhida porque nesse dia, em 2011, um jovem de 23 anos atirou contra estudantes de uma escola em Realengo, no Rio de Janeiro. O ataque de um aluno de 13 anos no último dia 27 em uma escola de São Paulo trouxe à tona o debate pela criação de leis que aumentem a segurança no ambiente escolar. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Estudos Avançados da Unicamp mostra que nas 2 últimas décadas foram contabilizados 23 episódios de violência extrema em escolas no Brasil. Nesses ataques, 24 estudantes, 4 professores e outros 2 profissionais de educação morreram. Em grande parte das vezes, a motivação é a raiva e a vingança provocadas pelo bullying. Este psicólogo defende que o primeiro fator que deve ser avaliado nesses casos em que o agressor é uma criança ou um adolescente é o seu estado emocional. Reconhecer que precisamos estar acolhendo e dando atenção às nossas crianças, principalmente às crianças no ambiente escolar. Precisa ter mais atenção dos profissionais que estão ali naquele local para compreender essas divergências entre aquele que comete o bullying e aquele que sofre bullying. Outro ponto que precisa ser trabalhado é o estresse pós-traumático que ataques extremamente violentos causam às crianças, como explica a psicóloga Juliana Parreiras. Cada uma delas, à sua maneira, pode trazer uma crise de ansiedade, uma crise de pânico e uma angústia e um medo muito excessivo, talvez, de tudo o que aconteceu. Diante de tudo isso, como é que a gente pode ajudar essas crianças e esses adolescentes? Primeiramente, acolhê-los. Acolher nesse momento onde muitos não sabem, né, o que estão sentindo.
né? E, principalmente, fazer a escutativa. Entender o que eles estão dizendo, às vezes não só com palavras, mas com gestos. E, acima de tudo, falar sobre o tema. O Congresso se mostra preocupado com a necessidade de uma legislação de combate à violência nas escolas. Um projeto de lei do senador Alan Rick permite a simulação de procedimentos de emergência dentro dos colégios. O projeto foi apresentado enquanto ele era deputado federal e ainda tramita na Câmara. Ele permite a realização periódica de diagnósticos de situação de segurança também nas imediações das escolas e obriga as escolas públicas a terem algum tipo de segurança, seja ela privada ou pela Polícia Militar. Este especialista em segurança pública concorda que as escolas precisam estar mais preparadas para enfrentar situações de emergência. Políticas públicas, principalmente de informação, de capacitação e de treinamento, devem ser colocadas em prática para que nós tenhamos, sim, um momento em que jovens ou adultos que realizem esse tipo de crime possam ser, no menor espaço de tempo possível, interrompidos em relação à sua ação delituosa. A segurança nas escolas precisa passar por uma mudança cultural. É o que defende o senador Paulo Paim, autor de uma proposta que pretende promover a paz nesses ambientes por meio da valorização do respeito e da solidariedade. O texto já foi aprovado pelo Senado e está em debate na Câmara. O substitutivo que está em debate lá certifica elaborar e implementar padrões mínimos de segurança, articular as escolas com a Secretaria de Educação e conselhos tutelares e, quando não existir, com o Ministério Público, para elaborar as medidas de proteção e prevenção contra a violência escolar. Juros e inflação vão ser debatidos em sessão no plenário do Senado no dia 27 de abril, a partir das 10 horas da manhã, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, além de economistas e representantes do setor produtivo. O anúncio foi feito no plenário pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Para o debate um tema importante referente a juros, inflação e crescimento econômico. Então, dia 27 de abril às 10 horas, já peço que haja por parte das assessorias também a programação das agendas dos senadores e senadoras para que aqui estejam presentes. E os convites já foram feitos aos convidados que constam do requerimento. Duas medidas provisórias foram aprovadas pelo Senado nesta semana. Uma trata da diminuição da taxa cobrada pelo Inmetro para aferir tacógrafos. A outra atualiza os salários de brasileiros a serviço do governo no exterior. Os textos seguiram para a sanção do presidente da República. O tacógrafo é um aparelho que monitora a velocidade, tempo e distância percorrida pelos veículos. Sua presença é obrigatória em transporte escolar, de passageiros e de carga. Quem faz a aferição desses equipamentos é o Inmetro, que cobra uma taxa pelo serviço. A medida provisória diminui o valor dessa taxa com o objetivo de reduzir os custos do setor de transporte. A MP também altera o valor da taxa cobrada para a aferição dos bafômetros. A redução de R$ 207 para 90 no valor da taxa de serviço metrológico refere a cada verificação de cronotacógrafo, desonera o setor de transporte, especialmente os caminhoneiros. Os senadores também aprovaram uma medida provisória que atualiza a tabela de pagamentos de brasileiros a serviço do governo no exterior. Ao se utilizar a paridade do poder de compra na definição do valor do teto remuneratório do servidor e não a cotação do dólar registrada pelo Banco Central do Brasil, pretende-se equalizar o poder aquisitivo de moedas diversas e aproximar-se de seu valor efetivo, eliminando as diferenças de níveis de preços entre os países. 10 anos depois de entrar em vigor, a lei que ampliou os direitos trabalhistas e previdenciários das empregadas domésticas ainda não foi capaz de reduzir a informalidade.
Em 26 de março de 2013, o plenário do Senado aprovou a mudança constitucional que visava garantir o direito das empregadas domésticas ao FGTS, jornada de trabalho, seguro-desemprego, adicional noturno e abono família. Mas será que 10 anos depois há motivos para comemorar? Eu reputo isso por um avanço importante, um legado que a Casa deu a uma classe de pessoas trabalhadoras que de repente ficava aqui no limbo, não assinava carteira, não contava tempo de serviço, não tinha os direitos trabalhistas, a questão previdenciária era relegada a um último plano. A PEC das domésticas veio exatamente colocar a casa em ordem. Na mais recente pesquisa do DIEESE sobre trabalho doméstico no Brasil, entre 2019 e 2021, 92% das pessoas ocupadas em trabalho doméstico eram mulheres. E nesse contingente, 65% mulheres negras. De 2019 até 2021, houve redução do número de trabalhadoras com e sem carteira assinada e também daquelas que contribuíram para a Previdência, caindo de 2,1 milhões para 1,8 milhão. 10 anos depois, a gente enxerga que essas trabalhadoras, elas são mais velhas, são principalmente chefes de família e também são mais informais. Então, isso não quer dizer que a lei não tenha assegurado garantias melhores para essas trabalhadoras. No entanto, a gente enxerga que durante o período de 2014 até atualmente a gente tem uma precarização do mercado de trabalho, no sentido que a gente tem o aumento da informalidade e também da redução salarial da classe trabalhadora. No depoimento de uma dona de casa, a realidade da economia se impôs sobre a justificativa da lei. O limite mínimo da jornada de 3 dias por semana para configurar o vínculo empregatício aparentemente não aumentou o número de carteiras assinadas e as donas de casa preferiram optar pela contratação de diaristas. Dona Gracilene já trabalha comigo há bastante tempo. No início, quando a contratei, acordamos que seria carteira assinada como mensalista, mas depois de um bom período, 8 anos depois, passei por uma crise financeira e fiz a proposta para ela dela continuar conosco, como diarista. Ela aceitou e continua com a gente até hoje. São 13 anos de uma parceria muito boa. A Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas quer para a categoria o mesmo tratamento que a lei dispensa aos trabalhadores da saúde, que podem ter contratos de prestação de serviço formalizados, mesmo com apenas um dia de trabalho na semana. Hoje, 76% das domésticas não têm carteira assinada. Precisamos cobrar e denunciar os empregadores que não cumprem a lei. A doméstica, seja homem ou mulher, só tem direito a 3 parcelas do seguro-desemprego. E os demais trabalhadores têm 5. Outra questão que precisa ser regulamentada é o afastamento pelo INSS, por motivo de doença ou acidente. Hoje a grande maioria prefere trabalhar como diarista, e receber o valor sem, evidentemente, os encargos que existem para os empregadores. Então, há um percentual muito grande que poderia estar na formalidade, mas que, em função do pagamento diário das diaristas, ele prefere receber um valor maior do que formalizar com a carteira assinada. Então, é um desafio que o governo tem que encarar para realmente fazer jus à lei que nós aprovamos. O projeto da Lei Geral do Esporte pode ser votado nesta terça-feira pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Os senadores da comissão debateram a proposta na terça-feira. O projeto da Lei Geral do Esporte surgiu do trabalho de uma comissão de juristas e de expoentes do direito esportivo brasileiro. Essa comissão foi instituída pela presidência do Senado em 2016 com o objetivo de consolidar toda a legislação relacionada ao esporte, como a Lei Pelé, a Lei de Incentivo ao Esporte, a Lei do Bolsa Atleta, o Estatuto do Torcedor. O objetivo é colocar tudo em apenas um regramento, além de atualizar a legislação esportiva. Eu acho que um dos principais pontos dessa tem muitas alterações, mas um ponto muito importante é o conceito de profissionalismo dos atletas. Atualmente, com a Lei Pelé em vigor,
só é considerado profissional o atleta que tem um contrato de trabalho esportivo. E esse contrato só é obrigatório para a modalidade de futebol. Então, essa nova lei, ela rompe com isso. Ela diz que qualquer atleta que se dedique ao esporte e tenha no esporte a sua principal fonte de renda, ele é sim um atleta profissional. Durante o debate na Comissão de Educação e Esporte, a senadora Leila Barros leu o relatório e apontou algumas inovações na lei, como a criação de uma espécie de lei da ficha limpa para as organizações esportivas, com uma série de critérios para impedir que pessoas afastadas por gestão temerária ou fraudulenta possam dirigir clubes e federações. O texto prevê ainda a exigência de mulheres nos cargos de direções de clubes para que sejam liberados recursos federais e de loterias, a equidade na premiação de gêneros, além do combate ao preconceito nos espaços esportivos. Acrescentou-se ao artigo 83 ainda o parágrafo 4º para vedar a participação em competições desportivas profissionais de atletas não profissionais com idade superior a 21 anos de idade. Essa previsão garante ao atleta maior de 21 anos a profissionalização, proibindo que ele seja remunerado por meio de bolsa após essa idade, o que é desejável. Não poderíamos deixar de registrar nosso agradecimento, senhor presidente, ao Núcleo de Redação Legislativa da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal. Esse órgão foi responsável pela elaboração de um quadro comparativo entre as versões aprovadas pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Esse quadro foi fundamental para a identificação de todas as mudanças feitas no texto. Algumas, apesar de muito singelas, modificam o mérito do projeto e poderiam não ter sido constatadas se não fosse a ajuda desse quadro comparativo tão preciso e bem elaborado. É um projeto que foi para a Câmara, foi, com todo respeito, demasiadamente alterado, mas assim, no sentido completamente inverso. A senadora Leila traz de volta o texto e a gente só tem duas opções, ou aceitar o da Câmara, ou voltar ao texto, como muito bem fez a senadora Leila. Esse é um projeto que da Comissão de Educação, Esporte e Cultura ainda vai ao plenário. Você gostaria de pagar pedágio de rodovias com Pix e com cartão de crédito? Um projeto sobre isso pode ser votado nesta semana pela Comissão de Infraestrutura. Hoje, o pagamento de pedágio nas rodovias federais só pode ser feito com dinheiro em espécie. Uma limitação que já trouxe problema para muita gente. Naquela fila de carro, eu na frente, mais vários atrás, a moça disse que não podia pagar de outra forma, tem que ser em dinheiro. Até para dar ré ali foi difícil para eu sair, né? Porque todo mundo teve que recuar um pouquinho para eu voltar mais ou menos 10, 12 quilômetros da cidade de Alexandria e ir ao banco, tirar o dinheiro para pagar R$4. O projeto que está sendo debatido na Comissão de Infraestrutura, que tem o senador Confúcio como presidente, prevê que o pedágio nessas rodovias poderá ser pago com cartão de débito ou crédito ou qualquer outra forma atualizada de pagamento eletrônico. O texto prevê que a regra valerá para contratos feitos com as concessionárias a partir de janeiro de 2025 e nas revisões dos contratos existentes que ocorrem a cada 5 anos. O senador Eduardo Braga sugeriu uma emenda para garantir que o consumidor, ou seja, os motoristas, não sejam prejudicados. O cartão de crédito tem taxa de administração, tem, portanto, um custo. Como é que o projeto de lei está protegendo o usuário para não ter esta oneração ou esse custo adicional para quem não usa cartão de crédito? O relator, senador Everton, concordou com a sugestão e prometeu fazer o ajuste no texto que será votado na semana que vem. Nós poderíamos deixar assim, pagamento de tarifa de pedágio por diferentes meios eletrônicos de forma atualizada com avanço tecnológico, vírgula, desde que não onere o usuário na operação. A senadora Zenaide Maia é a nova procuradora da mulher no Senado. Nos últimos 18 meses, a procuradoria foi comandada pela senadora Leila Barros e, nesse período, foram sancionadas 15 leis de proteção e garantias de direitos às mulheres. A Procuradoria Especial da Mulher no Senado existe há 10 anos.
Estou muito feliz em assumir a Procuradoria Especial da Mulher, um órgão importantíssimo do Senado Federal, criado para zelar pelos direitos de nós mulheres, tanto no enfrentamento à violência como na promoção da igualdade entre gêneros. Temos desafios pela frente, mas estamos com disposição para 2 anos de muito trabalho, dando visibilidade a temas de interesses das mulheres, inclusive aqueles temas que nem sempre as mulheres são chamadas a opinar, como, por exemplo, reforma tributária, orçamento geral da União. Mas vamos também debater a igualdade salarial entre homens e mulheres que trabalham na mesma empresa com a mesma função. E vamos incentivar as mulheres a participarem cada vez mais da política. Enfim, são muitos debates importantes que nós faremos nestes próximos 2 anos. No mês de abril é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 160 crianças tem o transtorno no mundo. O tema da campanha deste ano é Mais informação, menos preconceito. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi definido pela Organização das Nações Unidas em 2007. No Brasil, em 2018, uma lei definiu o dia 2 de abril também como Dia Nacional de Conscientização sobre o Espectro Autista, que não é uma doença, mas uma condição relacionada ao desenvolvimento do cérebro. A Organização Mundial de Saúde descreve o espectro autista como um transtorno do desenvolvimento que afeta a comunicação e o comportamento e que pode ser diagnosticado em qualquer idade. Entender melhor esse transtorno é o caminho para vencer o preconceito e a discriminação. E ter um dia de conscientização é importante também para chamar a atenção para a garantia de direitos. Um dia de reflexão, de debate, de diálogo, para toda a sociedade entender as necessidades, os direitos, as oportunidades que as pessoas com autismo e suas famílias devem ter, desde o diagnóstico bem precoce até quando for necessário o atendimento pela vida, passando pela saúde, pela educação, pelo trabalho, pela assistência social, pelos apoios necessários. Esse é um desafio que toda a sociedade tem que ajudar a enfrentar para que os direitos dessas pessoas sejam transformados em realidade. É uma tarefa para todos nós. De acordo com a OMS, 1 em cada 160 crianças tem o transtorno no mundo. No Brasil, não há números oficiais. A estimativa é de cerca de 2 milhões de pessoas com o transtorno. Para a senadora Mara Gabrilli, que foi relatora na Câmara da lei que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garantir condições de educação para essas pessoas é fundamental. A educação para um aluno que tem o transtorno, claro, acompanhado da saúde, desse diagnóstico precoce, é imprescindível. Primeiro, pela relação desse aluno com o professor, com funcionários, com outros estudantes, que vai fazer crescer tanto o aluno que tem o autismo quanto todos os outros. Segundo, porque o professor é o agente mais importante dessa relação. Ele está praticamente no mesmo nível dos familiares. E a Páscoa da Associação Pestalozzi e de uma escola de Libras do Distrito Federal ficou mais alegre com a presença da Liga do Bem. Não faltaram abraços do coelhinho com um gostinho de chocolate. Tamil se traduz com perfeição o sentimento da Liga do Bem. À espera de ser mãe pela 3ª vez, ela perdeu a conta das costuras que fez nas caixas recicladas de leite longa-vida. Só que na Semana Santa a atividade é outra: fazer lacinhos de fita e colar a marca da Liga nas centenas de caixas de chocolate que vão fazer a alegria de muita gente nessa Páscoa de 2023. Vi a reportagem das caixinhas de leite, que estavam recolhendo as caixinhas de leite
para fazer os investimentos. A início eu vi e peguei o telefone, porque na reportagem da FTV eles passaram o telefone. Aí eu peguei o telefone e me interessei em entrar num grupo de voluntariado aqui do Senado. O resultado de semanas de trabalho foi esse, mais trabalho. E de quebra, vestir a fantasia do orelhudo, ou melhor, dos dois orelhudos. Agora é hora de colocar caixas em outras caixas e depois dentro do carro. A poucos quilômetros dali, um auditório bem animado não podia esperar nem um minutinho a mais. O nome Pestalozzi é sinônimo de amor e dedicação às pessoas com deficiência. Há 56 anos em Brasília, a Associação Pestalozzi recebe esse ano a Liga do Bem, numa parceria para celebrar a festa da Páscoa. Para autoestima, para se sentir realmente acolhido, né, prestigiado. Eles se sentem prestigiados quando a Liga comparece. É muito bom. Não tem nem palavras. Na Escola Bilíngue de Libras e Português Escrito, a Liga do Bem, iniciativa dos servidores apoiada pela Diretoria-Geral do Senado, também marcou presença. A juventude simplesmente adorou a visita das estrelas do canil da Polícia do Senado. E, é claro, recebeu com carinho Mônica, voluntária da Liga, e mãe de Lucas, aluno daqui. Os professores me orientaram e aí eu procurei uma fonoaudióloga. E aí fizeram um teste, detectou que realmente ele tinha essa deficiência auditiva. Aprendeu a fazer leitura labial, porque antes ele não escutava, a gente pensava, ele escuta, e aí ele aprendeu leitura labial. A Liga do Bem ia entregar caixas de bombom aqui na escola bilíngue. E aí eu, nossa, meu filho estuda lá, que legal, eu também quero participar. Participe, contribua, seja voluntário. Instagram, @Liga do Bem SF. Telefone 61 3303 1127. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.